gente, tudo bem com vocês? Vamos aí voltar ao nosso conteúdo sobre o Oriente Médio. Nós falamos então alguns aspectos econômicos, populacionais, religião, e hoje nós vamos falar alguns conflitos no Oriente Médio, guerras e conflitos regionais. Então, primeiramente, nós sabemos que não é raro lermos ou ouvirmos notícias de tensões ocorridas no Oriente Médio. Grande parte desses conflitos envolve o quê? Questões religiosas, como eu falei para vocês, que lá na região do Oriente Médio foi fundado o monoteísmo, apenas um Deus, lembra que eu falei para vocês? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, gente, é uma questão que gera conflitos todos os dias, a questão das religião. Disputa por petróleo é o recurso mineral mais importante da região e mais rico, então outros países eles querem explorar na região e acaba tendo conflito e gerando guerra, que eu vou explicar para vocês também. Disputa por território, disputa por água, lembra que eu falei para vocês também? Já que a região é predominantemente desértica. O que significa isso? Nós sabemos que o Oriente Médio é uma região que tem mais localizações de deserto, ou seja, a água ela é escassa. Onde foi que eu falei para vocês que há mais domínio de água no Oriente Médio? Lá na Turquia, lembra que eu falei para vocês? O conflito Irã e Iraque. Então, gente, esse conflito foi em 1980, durou até 1988. A causa do conflito foi uma disputa de fronteiras, ou seja, o controle do canal Shanti Aurabi, é assim que eu acho que se pronuncia, a única saída marítima do Iraque, portanto, de fundamental importância para o escoamento do petróleo do país. Lembra que eu falei para vocês que lá no Oriente Médio o petróleo é uma coisa que gera bastante conflito? Então, principalmente na Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque também houve em 2003, quando os Estados Unidos, apoiados pelo governo britânico, invadiram esse país. Os Estados Unidos acusavam o governo do Iraque de apoiar o terrorismo e de ter armas químicas de destruição em massa. A invasão ocorreu sem a permissão da ONU. Os Estados Unidos, então, derrubaram o governo do então Saddam Hussein e assumiram o controle do país. Saddam Hussein ele foi condenado à morte por ter autorizado em 1982 o assassinato de 186 xiitas. Você lembra que eu falei para vocês o que significa sunitas e xiitas? Durante seu governo no povoado de Dushaim. No período da guerra, muitos poços de petróleo foram destruídos e o Iraque foi impedido de vender petróleo por imposições da ONU. Apenas em 2011, as tropas americanas começaram a se retirar do país. Então, aqui também nós temos a Guerra do Golfo, que é o Irã e Kuwait. Eu acho que é assim que pronuncia esse país, gente. Foi em 1990 e 1991. São motivos: ampliar a saída marítima através do canal Shat Aurabi, eliminar fronteiras artificiais criadas pelas potências imperialistas. Então, em 1999, o Iraque invadiu Kuwait para controlar, então, os reservatórios de petróleo. Você lembra que eu falei para vocês que o petróleo gera bastante conflito? O petróleo, então, desse país e o transporte desse recurso pelo Golfo Pérsico. Essa invasão foi considerada ilegal pela ONU e pela comunidade internacional. Então, gerando isso, o Iraque sofreu sanções internacionais e foi obrigado a retirar do Kuwait após sofrer bombardeios dos países aliados liderados então aí pelos Estados Unidos. Dívida do Iraque: 10 milhões de dólares ao Kuwait, contraída durante a guerra contra o Irã, sem previsão de pagamento. Acusação contra o Kuwait, gente, eu acho que é assim que pronuncia esse nome. Se eu estiver errada, me perdoem, mas depois vocês pesquisam aí. Por ter explorado o petróleo na fronteira entre eles em reservas que pertenciam então aí ao Iraque. A Guerra do Afeganistão. Em 2001,
os Estados Unidos invadiram o Afeganistão sob o argumento de derrubar o regime Talibã. Esse regime, gente, foi acusado de ter ligações diretas com o ato terrorismo de 11 de setembro de 2001. Vocês lembram do ato terrorismo do 11 de setembro, da Torre Gêmeas? Bom, nos Estados Unidos, em 2015, o governo estadunidense anunciou que manteria uma tropa de 10 mil soldados do Afeganistão até 2017, quando contingente seria reduzido para 5 mil soldados. A acusação, então, gente, militar estadunidense do Afeganistão e do Iraque em 2003 foi consequência da doutrina Bush, que vocês viram lá na economia dos Estados Unidos, junto com a professora Thaisa, sobre essa doutrina. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. Essa doutrina, galera, ela justificou a política externa estadunidense do período em que o presidente George Bush esteve no poder em 2001 até 2009, tendo como princípio o direito de o país tratar como terroristas as nações que abrangem, que abrigam grupos terroristas ou lhe dão apoio. Então, todo país que apoia o terrorismo, os Estados Unidos é contra. Então, essa foi a doutrina Bush. Vou passar aqui mais pra frente. Guerra, deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Guerra do Iraque. Estados Unidos, apoiados pelo governo britânico e sem a permissão da ONU, voltaram a atacar o Iraque, mesmo sem comprovação de existência de armas de destruição em massa. O objetivo era destituir o governo ditatorial de Saddam Hussein. Conflitos Israel e Palestina. 2000 anos antes de Cristo, os hebreus habitavam a região da Palestina. Onde que fica essa região da Palestina? No atual Israel. Ano 1950 a.C., migraram para o Egito e lá permaneceram durante 400 anos até retornarem à Palestina, ou Canaã, que seria a terra prometida a eles por Deus. Então aqui, gente, nós temos um conflito. A Palestina, ela é um povo que atualmente são tidos como árabes. Já essa terra de Canaã, a terra prometida, na Bíblia está escrito que a terra prometida seria qual terra? Vocês lembram? A terra de Israel. Ano 1000 a.C., unificação das tribos judaicas sobre regime monárquico. Anos de 1006 a.C., reinado de Davi alcançava toda a Palestina histórica com sede em Jerusalém. Anos de 1966 a.C., apogeu da civilização hebraica sobre o reinado de Salomão. Bom, aqui nós temos a bandeira de Israel e a bandeira da Palestina. A Palestina, gente, ela é um território que ela não tem, assim, um território fixo para chamado de país. Aqui nós vivemos no Brasil, esse é o nosso país. A Palestina, ela é um país, entretanto, por conta do conflito de Israel, esse território, ele não é um território fixo, porque a Palestina alega que Israel é o país deles. Então, esse é um dos mais sérios conflitos, porque eu posso estar falando isso para vocês agora, e nessa mesma hora pode estar explodindo uma bomba lá a qualquer momento. É um conflito bastante sério, é um conflito bastante preocupante, porque, além de ser por conta de território, é também questão religiosa. Israel é um país judaico, Palestina é um país árabe islâmico, ou seja, são duas religiões que não se batem, além do território. Por quê? Porque os palestinos alegam que Israel está ocupando seu território e se a Palestina ocupar o território, Israel vai alegar que eles estão ocupando o território deles. Então, é um conflito bastante preocupante e um conflito que há milhares de anos até hoje não foi solucionado. Aí do lado esquerdo, perdão, do lado direito, vocês veem a imagem de um garotinho com a bandeira do país dele, que é o quê? A Palestina, e lá atrás muitas fumaças, que é o quê? Sinal de guerra. Então, é muito complicado esse conflito
E até hoje, então, infelizmente, esse conflito ele é vivenciado e a Palestina ela vive então esse transtorno de não ter um território para ser chamado de país. Então, com a morte de Salomão, as tribos se dividiram nos reinos de Israel, norte, e Judá, sul. Enfraquecidos pela divisão, os hebreus foram conquistados por outros povos e expulsos nas chamadas diásporas. Primeira diáspora. Jerusalém foi invadida pelos babilônicos em 586 a.C. e os judeus foram expulsos para a Babilônia como escravos. Essa história, gente, ela tem toda na Bíblia, né? Tô aqui falando e com certeza vocês lembram muito da história da Bíblia. Então, essa história aqui ela é encontrada e estudada plenamente através da Bíblia. Século VII, os árabes conquistaram a região e propagaram o islamismo. Então, no século VII, os árabes conquistaram a região e propagaram o islamismo. Então, prestem atenção. Século XIII, os turcos otomanos. O que é turco otomano, professora? Os turcos otomanos, eles ficam lá na Turquia. Os otomanos foi um grande império otomano e muito importante na história. Mais pra frente, vocês também vão aprender sobre isso. Também muçulmanos. Os turcos, então, eles são muçulmanos. Expandiram seu domínio por amplas áreas do Oriente Médio até no final da Primeira Guerra Mundial. Século XIX, mobilização internacional pela criação de um Estado judeu na Palestina. Tomou corpo com sinônimos, movimento que objetiva criar um lar nacional para os judeus na Palestina. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou sob domínio do governo britânico conforme orientação da Liga das Nações. A partir de então, a Palestina assistiu à chegada maciça de imigrantes judeus vindos de várias partes do mundo, especialmente no continente europeu nos anos 1930, que vivia a ascensão do nazismo. Lembra, gente, no nazismo, que os judeus eles foram mortos, principalmente no Holocausto. Então, onde estavam os judeus, professora, que eles não ocuparam a terra deles? Estavam sendo mortos lá na Alemanha, né, nos campos de